Salve galera do canal Ônibus na Veia, beleza? Edmilson aqui trazendo um vídeo mais uma vez pra vocês. O último vídeo aí do Alexandro bombou aí, pessoal, o pessoal gostou bastante. E como eu sempre faço no meu canal é assim, eu exponho as razões e os motivos de quem tá aqui. Independente de ser bom ou ruim, se a pessoa teve uma boa experiência ou não, ela vai contar a experiência dela. Teve muitos casos que infelizmente não deu certo, mas tem muitos casos que tá dando certo. O último, Alexandro, ele tá aqui, tá firme, tá cada dia aí lutando pela vitória, né? Mas ele expôs aí os pontos que ele acha positivo e os pontos que ele acha negativo. E da mesma forma, hoje eu tô gravando aqui com meu amigo Daniel. O Daniel também ele tem uma visão aí bem aprimorada de Portugal. Ele veio pra cá com uma cabeça muito boa. Ele já, desde o começo, ele já fundamentou uma estrutura boa para que ele pudesse conquistar os objetivos dele. E ele tem um negócio interessante para falar para vocês, né? O ponto de vista dele, né? É muito interessante ele passar o ponto de vista dele e a organização, os cuidados que ele tomou quando ele veio pra cá. Salve! Primeiramente de tudo, obrigado aí meu parceiro Daniel. E a câmera é sua aí, pra você expor seus pontos aí positivos. Eu vou fazer só umas perguntinhas aí, mas como eu sempre faço com todo mundo, o papo de motorista em Portugal é livre. É pra pessoa expor o ponto de vista dela. Então eu tento não direcionar a pessoa a nenhuma resposta. A pessoa vai dar o ponto de vista dela. Sim. Beleza? Então vamos lá com o papo de motorista aí com meu amigo Daniel aí. Bora lá! Olá pessoal, tudo bem? Obrigado, Edmilson, pela oportunidade, né? Assim, que nem eu falei, né? A minha experiência, graças a Deus, está sendo boa. Foi tudo que eu pedi a Deus, tudo que eu planejei, deu certo. No começo, é claro que não é fácil para ninguém, né? Deixar família, deixar amigo. Um país da gente, da nossa cultura. Ver uma cultura aqui, né? Totalmente diferente, né? Diferente, até mesmo comida, né? O clima, né? Então, tipo assim, por enquanto, graças a Deus, eu não tenho que reclamar, tá? Foi assim, atingiu tudo a minha expectativa mesmo. Os objetivos. Os objetivos, questão de trabalho, questão de até mesmo as pessoas ao trabalhar lidar com pessoas, com públicos, né? Também estou me dando bem, graças a Deus. Não tive dificuldade para quem já trabalhava com o coletivo no Brasil. Assim, só tenho que agradecer a Deus. Agradecer a Deus ter me sustentado até aqui e seguir em frente. É isso aí. O Daniel, a gente veio junto, tá, gente? A gente, assim, é amigo desde o início. A gente se conheceu nesse processo lá em 2022, né, Daniel? Isso, no processo seletivo. Conheceu nesse processo, a gente morava vizinho, muito próximo, questão de 2, 3 quilômetros na casa do outro. Apesar de trabalhar no transporte, a gente não se conhecia, a gente fez viagem junto no Brasil nesse período, né, Daniel? E graças a Deus a gente foi selecionado junto pra estar vindo no mesmo voo, no mesmo dia. Inclusive a gente estava junto fazendo uma viagem no Rio Grande do Sul, né? Quando a gente recebeu aí essa notícia. Daniel, vamos lá. Primeiramente, só pra galera saber, que tem muita gente que pergunta o que fazer pra vir pra Portugal, né? Mas eu acho que antes de falar do que fazer, primeiramente, expõe seu ponto aí. Quais foram os cuidados que você tomou? Porque hoje você está aqui com a sua esposa, graças a Deus está muito bem, né? Os primeiros cuidados que você tomou quando veio para cá, né? Para que isso desse certo. Então, assim, da minha experiência, que nem eu sempre falo, primeiramente agradeço sempre a Deus que eu tive sempre um sonho de trabalhar na Europa. Eu tô com 42 anos, desde os meus 20, sempre sonhei estar aqui. E foi no tempo dele mesmo. Então, o que acontece? Eu vim de uma forma especial, né? Com o contrato, com o visto, né? A empresa ajudou nós e muito, agradeço muito isso. E hoje da pessoa que queira vir do documentado, né? Com visto de trabalho, né? No nosso caso foi uma exceção que aconteceu. Eu acho que no transporte coletivo, que eu saiba, nunca aconteceu. Foi a primeira vez que tinha acontecido e a gente presenciou isso, né? A gente participou desse processo seletivo. Vamos dizer, nós foi a cobaia e graças a Deus da minha parte eu não tenho que reclamar. Eu falo por mim, não falo para as outras pessoas. Agradeço a Deus sempre pelos documentos, ter habilitação, de ter feito o curso e hoje está trabalhando aqui com transporte coletivo aqui em Portugal. Graças a Deus. Hoje então, assim, pode-se dizer que hoje você está bem estabilizado. Tem a sua casa, o seu lar arrendado, né? Sua casa. O que mais você conquistou, Daniel, aqui em Portugal, assim? Conquistas que eu digo assim, coisas que você tinha no Brasil e aqui você tá tendo a mesma coisa. Sim, eu já consegui minha moto. Tive a oportunidade de comprar um carro por opção, não quis. Acho que a gente somos novos aqui ainda, né? Nós estamos só por 2 anos, vai fazer 2 anos e meio. E acho que é tempo para tudo, né? Tudo é tempo para tudo. O meu pensamento é não voltar, pelo menos no exato momento. Tá feliz aqui? Sim, eu amo meu país, não tenho o que falar do meu país. Eu amo, de coração, sou patriota, mas assim, eu prefiro continuar aqui trabalhando pela adaptação, que eu já acostumei, né? Ter menos trânsito, menos pessoas, né? O sítio que a gente trabalha. Então, no momento, eu continuo pensando de morar em Portugal. Não tenho planos de voltar. E a patroa, Daniel, a visão da esposa? Qual que é a visão da esposa aqui? Ela se adaptou bem? Como que foi o andamento? Ela gosta hoje? Ela pensa em voltar pro Brasil? Ela tem a mesma cabeça que você? Como é que tá?
No começo acho que foi difícil para ela, né? Isso é natural, nunca tinha viajado também, né? Ficar longe de família. Eu achava que ia ter muita dificuldade com ela, né? Mas acho que ela superou e muito bem, muito rápido, e hoje ela não pensa de voltar. Às vezes eu brinco com ela, vamos voltar, ela fala, não quer voltar. É mais fácil eu querer que ela. Até mesmo de luxos, assim, de mulheres, assim, o poder de compra seja um pouco melhor, né? Ter vontade de comprar as coisas, né? Ter o poder de compra, eu acredito que aqui seja bem melhor que o nosso país, né? Sim, sim. Não é gosto. E a respeito do trabalho, Daniel, vamos lá. Você que trabalhou, a sua última empresa no Brasil foi a Suzan Tour, correto? Suzan Tour, correto. E o que você tem a falar em relação ao trabalho para os colegas motoristas aí? A diferença que você tinha do Brasil para cá, não só de veículo, como do ambiente, do trabalho em geral. Sim, eu gosto de falar até mesmo nos meus vídeos, né, no TikTok, e falar mal de empresas nenhuma que eu trabalhei no Brasil. Acho que eu trabalhei em 5 empresas e agradeço e devo muito a eles, né, as 5 empresas. E assim, mas assim, aqui, pelo menos aqui, eu me sinto à vontade, coisas que no Brasil eu não tinha, não vou citar nem nome de empresas. Aqui eu tenho, tipo, de chegar, conversar, pedir isso, pedir aquilo, que no Brasil a gente não tem. Infelizmente a gente não tem, eles vão dizer, não dão muito valor à mão de obra. Eu sei que é política, muitos funcionários, eu entendo perfeitamente a opinião deles, mas aqui você consegue negociar umas férias, você consegue negociar uma folga, você consegue negociar várias coisas que no Brasil a gente não consegue negociar nem ao menos uma férias. Tô falando a minha opinião e a minha visão. Pra mim isso é muita coisa, tipo um motorista, sei lá, um cobrador, de querer às vezes marcar um sábado, domingo para um casamento, e a empresa falar, pô, legal, pode ficar, a gente paga, a gente resolve, vê qualquer coisa. E no Brasil a gente não podemos esse tipo de mínimo de coisas, entendeu? Assim, as empresas, não sei se são políticas, o que ela faz? Elas não, tipo, vamos dizer, não quer ajudar o funcionário. Esses dias a gente até estava conversando sobre isso, né, Daniel? Não é falar mal da empresa, mas infelizmente a direção de muitas empresas no Brasil ainda tem aquela visão de que motorista é um ser que tem que se dar mal. Eu vou ajudar o cara pra quê? Infelizmente, a organização de muitas empresas no Brasil, não digo a estrutura interna, mas ali, quem cuida do efetivo ali, ainda tem esse pensamento. Infelizmente, os líderes ali, os chefes, ainda tem esse pensamento de que eu vou ajudar o cara pra quê? Lógico, não são todas. Eu já trabalhei em empresas muito boas que não fizeram isso comigo. Mas eu também existe bastante ainda. Tenho a visão que o Daniel tem, que tem muita empresa. Infelizmente, quem tá ali na ponta de tudo, que deveria ser a pessoa a fazer uma gestão bacana, a entender o lado da empresa e do funcionário, não puxar nem para um e nem para o outro, ser em cima do muro meio termo, acaba fazendo isso. Vou ajudar o cara para quê? E acaba, sabe aquele tipo de chefe que faz tudo o contrário do que você fala, né? Se você falar assim, ó, eu quero A, ele te dá um B. Às vezes não é nem salário, os motoristas é só birra, não é nem né? salário, a gente tá falando de uma coisa, um benefício pequeno, de chegar e marcar uma folga, adiantar umas férias de repente, coisas pequenas que eles não fazem. Infelizmente eles não fazem. Hoje não tem algumas empresas, não sei se é exatamente o seu ponto de vista é esse, Daniel, mas o meu ponto de vista é que algumas empresas no Brasil não tem julgamento para motorista, é culpado, pronto e acabou. Não existe aquele julgamento, não são todas, pessoal, mas pelo menos as últimas que eu vi agora, que eu passei, não tem aquele julgamento. Aconteceu, é culpado, pronto. Eu até mesmo, se vamos generalizar, né, faz de conta, cada um tem uma maneira. Eu acho que cada profissional trabalha de uma maneira. Não que o Daniel seja melhor, o Edmilson seja melhor. Sim. Todos somos profissionais na área de motorista, mas suposição eles julgam como todo mundo. Exemplo, se um motorista que falta muito ou que chega atrasado, cada um é cada um. Eles todos não têm valor para a empresa. Exatamente. Eu acho que, dependente da pessoa seja um profissional ou não seja, é tentar mais negociar com o motorista, uma folga, adiantar umas férias. De repente o cara quer sair umas férias junto com a esposa sai em dezembro, ele sai em janeiro, às vezes ele só quer juntar as férias com a esposa para ficar mais com a família, e a empresa fala, não dá. Sim. Aqui a gente consegue muito isso. Eu entendo muito o que o Daniel tá falando, porque aqui tem um termo que eu já ouvi de muitos portugueses aqui, que é uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Então, pelo que o Daniel tava me falando, a gestão da empresa dele aqui é muito igual à gestão de folguista, né? Igual a que eu trabalhava lá na Alvorada também. O que acontece? Você faz tudo bacaninha, o escalante precisou de você, você foi ali, ajudou o cara. Numa outra situação, se você precisar do cara, o cara vai te ajudar. O cara não vai falar um não só por birra, só por querer falar não, é motorista, vou falar não. O cara vai te ajudar. É essa situação que você está falando, né, Daniel? Sim. Você consegue negociar alguma coisa algo que você queira, de conta que a gente trabalha 6x3, 6x3, por exemplo, sábado, domingo e segunda. Aí eu quero, como suposição, conhecer uma Espanha, 3 dias andar.
pô, eu trabalhei na folga, posso colocar os 2 dias para dar 5? Pô, Daniel, tranquilo, dá. É claro, a gente não vai avisar amanhã, com antecedência de uma semana, 3, 4, 5 dias, e eles fazem. Coisa que no Brasil, muitas empresas que eu já passei não faz. Eu não sei se é má vontade, se é política, o que seja. Eu acho que tem um pouco de birra aí, um pouco Sim. de... O que eu percebi, assim, Daniel, o que eu percebi no Brasil nesse último ano que eu passei, houve uma valorização em valor. Não subiu o que deveria subir, o piso salarial do motorista, mas houve um aumento significativo no piso de motorista em muitos lugares, né? Isso parece que causou um certo desconforto com a parte de chefia, com a parte de liderança. Eu não sei se, também não sei o salário de uma chefia, mas eu não sei se aproximou do salário deles ou se chegou pelo menos à metade do salário deles, mas eu acho que isso causou um desconforto para eles, sabe? Parece que eles jogaram essa raiva de falar. Isso eu já falei em vídeos meus, sabe? A pessoa fez ali de repente uma faculdade de administração, eu não sei qual é o piso salarial, ela olha pro motorista e fala, pô, o cara ganha o que eu ganho ou mais do que eu ganho. E aquilo parece que causou um desconforto pra pessoa. A pessoa parece que depois vai lá e fala, não, que eu puder ferrar a vida desse cara. É a impressão que eu tive em algumas empresas, né? Eu tenho 20 anos de experiência de monte de ônibus. Muitas pessoas do seu canal, acredito que me conhecem, às vezes falam, você é amigo do Edmilson, fala, pô, é meu parceiro, a gente tipo, morava junto lá no mesmo bairro e, pô, trabalhando na mesma empresa, a gente criou uma amizade muito legal mesmo, vamos dizer, nós somos irmãos, sempre estamos um ajudando o outro. Então, tipo assim, ele fala as experiências dele, principalmente você trabalha no rodoviário, mais experiência que no coletivo, e eu bem no coletivo, a gente troca muita experiência. Então, tipo assim, eu vejo assim, que motorista não tem valor. Exatamente, e deveria ter, né? Deveria ter, nós somos, assim, que levamos o dinheiro para a empresa, né? Isso estou falando do Brasil. E outra, eu penso assim, todo mundo é importante, toda profissão é importante. Todo mundo. Da mesma forma que quando eu vou beber o meu cafezinho, quando eu vou no shopping, eu preciso que tenha alguém para me atender, né? Eu preciso que esteja atendente, que eu vou no hospital, tenha enfermeira, tenha o médico. O médico não, que o médico dificilmente vai usar um transporte público, né? Mas da mesma forma que a gente precisa dessas outras pessoas quando a gente vai fazer alguma coisa, que é a nossa vida normal. Gente, vocês precisam do motorista quando você vai sair de casa. E o motorista, para te pegar 5 horas da manhã no seu ponto, ele teve que chegar 3h30 na garagem, ele teve que acordar 2h30, porque o ônibus, esse horário não tem transporte. Aí aquela pergunta, quem pega o motorista? Toda empresa ali, por exemplo no Brasil, tem um carro que passa pegando os motoristas, né, Daniel? Antes do horário. Cara, fez muito. A gente, por exemplo, se a gente vai pegar ele 3 horas da manhã, a gente tem que acordar 2h30 da manhã, depende do tempo que você leva para se arrumar. 3 horas passar, ele passa com horário adiantado, você vai chegar na garagem, precisa chegar com horário adiantado. Então assim, quando o motorista te pega 5 horas da manhã, você pode ter certeza que ele acordou 2h30, 3 da manhã, né, Daniel? Sim. Então assim, gente, da mesma forma que a gente precisa da pessoa que está fazendo nosso atendimento numa loja, num restaurante, num shopping, em algum lugar, vocês precisam do motorista também. Então, assim, é o ser humano, uma profissão depende da outra, né, Daniel? Sim, então, com certeza. Eu sempre falo, respeitar todas as profissões, é claro, e um depende de cada um, né? Eu acho que uma empresa de ônibus, a gente tá falando assim, na nível no Brasil, que a gente tá comparando, eu acho que todo mundo depende de todo mundo, desde o baixo ao alto, né? Um ajuda o outro e é uma equipe, né? Então, tipo assim, pra você costumar uma empresa boa, você depende de mim, eu dependo de você, né? Então, acho que a chefia deveria dar mais valor àqueles que querem trabalhar, né? Sim. Aqueles que não querem trabalhar, infelizmente, separar o jogo, né? Trigo, e cada um tem que seguir o que é melhor e assim, mas aqueles tem muitos funcionários que é bom. Eu até falei pra você, 20 anos no transporte, eu vi muitos funcionários bons ficar chateado por poucas coisas que ele só queria uma folga no sábado para ir num casamento e a empresa não deu. Coisa tão simples, né, cara? Pô, simples, tipo assim, um profissional que, às vezes, um casamento que já estava planejando 1 a 2, 3 anos e não conseguia ir no casamento porque a empresa fala, não tem como. Às vezes aniversário de filho, alguma coisa, é complicado, cara. E aqui a gente tem muito isso, então eu dou valor em pequenas coisas que faz a diferença. Eu acho que uma folga, umas férias, eu preciso trocar um horário. Eu já cansei aqui de ligar para o escalante e falar, pô, eu tenho um negócio amanhã para fazer. Você quer folga ou você quer pegar mais tarde? Opa, eu tenho opção de escolher. Então eu falo por mim, né? E hoje tá bem. Daniel, tem, assim, existe alguma diferença na sua empresa, por exemplo, os portugueses, eles diferenciam esse é brasileiro ou esse é português ou não? Não vejo isso. Tudo é funcionário? Tudo é funcionário. Nunca consegui. Aqui eu até comento pra todo mundo. Que, pelo menos a minha empresa, eu trabalho, eu falo pela que a gente trabalha. Ele faz isso pra todos. Independente se é português, se é brasileiro. Tem muitos também angolanos, né? Na gente, empresa que tem bastante nós de imigrante e isso é pra todos. Ou seja, eles não querem saber sua origem. Faz tua parte
parte que eu faço. aquela velha história, né? Uma mão lava a outra e as duas lavam o rosto. Não tem essa que nem a gente vê no Brasil, porque uma pessoa é legal, gosto dele, vou dar um benefício pra ele. E quantas horas você trabalha mais ou menos por dia hoje? Qual que é a sua escala de hora? Eu lembro que a gente estava conversando, você escolheu, na verdade escolheu não, né? Tinha essa escala e você solicitou ela e te deram para fazer, né? Foi de um amigo que saiu da empresa, inclusive também é brasileiro, foi procurar oportunidades, né, melhores ou que seja para a vida dele, né? E aí me passou essa chapa, né, que é boa pra mim, né, dá 3 horas por dia e... 3 horas extra por dia. Então você entra de manhã, que hora você entra? Entro 6 horas e saio às 8 com vários intervalos, né, como intervalo de manhã, intervalo à tarde, eu prefiro ficar aqui no sítio, né. Lembrando que esse intervalo que o Daniel falou, ele tem apesar dele trabalhar das 6 às 8 da noite, mas assim, aqui tem a legislação de condução, então assim, ele vai, por exemplo, você tem um intervalo de almoço, tem agora 2 horas, 2 horas. 2 horas de manhã, tem os intervalos nos pontos, terminais de 10, 15, 20, Você tem 30, reserva também, né? Reserva à tarde, então eu prefiro ficar aqui, não prefiro ficar ir pra casa. Só para o pessoal entender, é das 6 às 8 da noite, mas ele não vai dirigir das 6 à noite da noite, das 6 da manhã às 8. Então assim, o que ele vai fazer? Ele tem o tempo de condução. Eu acredito que não deve ser superior a 9 horas por dia, né, Daniel? Então, se juntar todos os horários que ele faz a linha, não vai dar... 7, 8 horas. Não vai dar mais que 9 horas. Isso. Não muda, né? Mas ele precisa estar aqui nessa disposição porque a linha tem os horários durante o ônibus. Então, ele tem o horário de almoço e ele tem as reservas. As pegadas nos pontos também, nas paragens nos pontos, suposição de 15, 20 minutos quando você chega a 30 minutos. Uma coisa diferente, principalmente da última empresa que a gente trabalhou na Suzan Tour. Eu e o Daniel trabalhando na Suzan Tour. Aqui, cara, como eu senti essa diferença? Você sempre no final de cada linha, você tem um tempo, né, Daniel? De ajuste e pra você ir ali, respirar e tal. No Brasil, não, cara. Você pega a linha, quando você chega no ponto final, você já tá devendo 15 minutos, porque não dá tempo em horário de pico, né, Daniel? Sim. Você fazer uma linha fixa... Mas pra você conseguir 10, 5 minutos é muito difícil. Muito, né? E acaba trabalhando, que nem eu falo pros amigos quando às vezes liga pra mim. Caramba, você trabalha tudo isso. Meu querido, é a mesma coisa no Brasil. A única diferença é que no Brasil você vai direto. Né, a minha escala no Brasil, a última mesmo, era da 1h30 à meia-noite, porque eu gostava também de fazer hora extra. Mas você vai direto. Aqui você vai com várias paradas, vamos dizer, como o turismo, né? O expresso, que eles chamam de também expresso. Lá, o turismo no Brasil e também as duas pegadas aqui tem nas grandes empresas de São Paulo. Sim. De manhã e à tarde. A única diferença é que eu fico aqui, eu prefiro ficar aqui. O sossegado tá bom, né, Daniel? Isso aí, você tá fica certo. aqui no ônibus, descansa. O tempo que você vai gastar pra ir na garagem ou ir pra sua casa, fica aqui mesmo. É o meu. Então, Daniel, para resumir, né, tá bem, graças a Deus tá dando tudo certo, né? A sua experiência foi muito positiva, então, em Portugal, né? Lembramos que o caso do Daniel é ele e a esposa, ele não tem filhos aqui, né? Mas tem os filhos dele também que ele ajuda, né? Que ajuda não, que faz a responsabilidade dele, né? De arcar com a responsabilidade dele. E assim, é o que eu falo, para algumas pessoas é uma determinada coisa, para outras o cenário é diferente. Então é a tua experiência, né? Como tinha a experiência do Alexandre, como eu tô passando a experiência do Daniel, né? A experiência do Daniel, ao meu ver, né, Daniel? Positiva, muito positiva, pra né? mim, não tenho que reclamar, sempre agradecer a Deus. Certo. Imaginei, foi bem o que eu imaginei. Pessoal, eu vou encerrar com o Daniel aqui por causa porque ele tem o horário para começar, né? Então eu não quero fazer com que ele saia atrasado daqui. Então eu vou encerrar com ele aqui, um vídeo bacana, né? Mas a gente vai gravar uma parte 2 aí futuramente, logo a gente vai gravar uma parte 2. Eu não sei se depois ele verificar se pode até fazer uma apresentação do carro e tal, mas isso é coisa que a gente tem que verificar, cada empresa tem sua norma, né? Às vezes pode, não pode, mas a gente vai estar vendo isso. Mas vamos gravar um vídeo 2 aí, Daniel, qualquer dia aí, vamos para as próximas semanas. Eu agradeço por participar também do seu canal também. Beleza, quer mandar um alô aí pra galera? Eu quero dar um alô e se puder me seguir no TikTok lá, comecei também com... Vou deixar o TikTok dele aqui na tela. Comecei também agora, sou novo, pela experiência que eu já tenho, mas resolvi começar agora a mostrar aí nós também, as brincadeiras, as piadas. Sim. Um modo diferente, né? Um modo diferente, mas também passando alguma coisa também pro pessoal do Brasil. E agradeço aí você aí, agradeço os pessoais aí, mandar um abraço pra todo mundo no Brasil. Beleza, Daniel, valeu, cara, obrigadão. Obrigado. Então, pessoal, esse aqui foi o Papo de Motorista em Portugal aí com meu amigo Daniel, beleza? Vai ficando por aqui. Mas a gente vai gravar um outro vídeo, tá? É porque o tempo dele tava corrido hoje, mas a gente vai gravar aí uma parte 2 desse vídeo aí. Tamo junto, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.